Imagina o pior momento da sua vida, a dor que corta como faca. Agora, imagina ouvir que você é o culpado por essa dor. Ana viveu isso. Uma mãe solteira, 32 anos, que carregava o mundo nas costas. O filho dela, Lucas, de 5 anos, era tudo para ela. Ele tinha um problema no coração, uma bomba relógio que ela lutava para desarmar. Mas naquela noite, no hospital, tudo desmoronou. E o pior? O médico olhou nos olhos dela e disse: seu filho morreu por sua culpa. Frio, cruel, como se ela tivesse puxado o gatilho. Mas o que ele não sabia é que Ana tinha um as na manga, um áudio, um segredo gravado, que virou a mesa. E esse áudio? Ele destruiu a carreira daquele homem para sempre. Hoje, eu te conto essa história real. Uma história que vai te deixar com raiva, com lágrimas e com perguntas que doem. Porque essa não é só a história de Ana. É a história de um sistema que falha, de médicos que se acham deuses e de uma mãe que transformou luto em justiça. Preparados? Vamos lá. Ana não era diferente de tantas mães por aí. Acordava às 5 da manhã, trabalhava como caixa num mercado, limpava casas à noite, tudo para pagar os remédios de Lucas. Ele nasceu com uma cardiopatia rara. Gerenciável, diziam os médicos. Mas gerenciável para quem? Para Ana, era contar moedas para comprar fraldas, rezar para não faltar luz e correr para o hospital toda vez que Lucas ficava ofegante. Sabe aquele medo que toda mãe carrega, de falhar com o filho? Ana vivia isso 24 horas por dia. Ela se culpava por não ter dinheiro para um hospital particular, por não entender os termos médicos complicados, por não ter tempo de ser só a mãe. No último ano, Lucas piorou. As crises vinham mais rápido, pele pálida, lábios roxos. Ana implorava por exames, por respostas. Mas no hospital público, lotado e caótico, o que ela ouvia era: calma, é só ansiedade materna. Ansiedade? Como se uma mãe que vê o filho sufocando estivesse exagerando. Quantas mães já ouviram isso? Quantas já foram tratadas como histéricas por lutar pelos filhos? Ana engolia o choro, mas guardava tudo. E no fundo, ela sentia: algo estava muito errado. Era uma quinta-feira chuvosa. Lucas acordou gritando de dor, o peito apertado. Ana o levou nos braços para o hospital, tremendo, com o coração na boca. O plantão estava um caos, macas lotadas, enfermeiras exaustas. Foi aí que o Dr. Marcos entrou em cena. O Dr. Marcos, o cirurgião estrela. Bata branca impecável, currículo brilhante, ego do tamanho de um estádio. Ele olhou o prontuário de Lucas por 2 segundos e decidiu: vamos medicar agora. Ana tentou avisar: ele tem alergia a esse remédio, tá no histórico. Mas Marcos a cortou: eu sei o que estou fazendo. Ele não sabia. A medicação errada entrou nas veias de Lucas. Em minutos, o menino começou a convulsionar. Ana gritava, implorava, mas os monitores já mostravam a verdade. O coração de Lucas parou. Às 2h17 da manhã, ele se foi. No quarto, com o corpo de Lucas ainda quente, Dr. Marcos olhou para Ana, que chorava como se o mundo tivesse acabado. E sabe o que ele disse? Seu filho morreu por sua culpa. Você demorou a trazê-lo, negligenciou os sinais. Culpa? Jogada na cara de uma mãe que deu a vida pelo filho? Mas Ana, mesmo destruída, fez algo que ninguém esperava. Enquanto o médico cuspia aquelas palavras, o celular dela, escondido no bolso, estava gravando cada sílaba, cada acusação, cada mentira. De volta em casa, Ana ouviu o áudio de novo e de novo. Eu não chequei o histórico direito, mas quem liga? Culpe a mãe, é mais fácil. Palavras cruéis, ditas em um momento de arrogância. Um médico confessando, sem saber, sua própria negligência. Ana sabia que aquele áudio era dinamite. Ela não queria só justiça. Ela queria que o mundo soubesse. Levou a gravação para a imprensa. Um jornalista investigativo publicou tudo.
A internet explodiu. Hashtag Justiça para Lucas virou trend. Outras famílias começaram a contar histórias iguais. Pacientes ignorados, erros encobertos, médicos intocáveis. O Dr. Marcos? De estrela a vilão. O conselho médico abriu investigação. O áudio foi ouvido em tribunais. Ele perdeu a licença. Processos choveram. Pacientes antigos revelaram anos de negligência. A carreira dele? Pó. Mas para Ana, não havia vitória. Justiça não traz um filho de volta. Ela ganhou a luta, mas perdeu o motivo de viver. E aquele áudio virou um símbolo, um lembrete de que até os deuses de jaleco caem quando enfrentam a verdade. Essa história não é só sobre Ana, ou Lucas, ou um médico arrogante. É sobre um sistema que falha com quem mais precisa. Sobre médicos que erram e jogam a culpa nos outros. Sobre mães que carregam o peso do mundo e ainda são chamadas de negligentes. Quantas Anas estão por aí, sofrendo caladas? Quantos médicos escapam porque ninguém gravou? Isso te incomoda? Deveria, porque amanhã pode ser com você, pode ser com alguém que você ama. Ana hoje vive com o vazio, mas aquele áudio mudou tudo. Ele deu voz a quem nunca teve. Então, se você é pai, mãe ou só alguém que já foi ignorado por um sistema, pense, e se fosse com você? O que você faria? Se essa história te tocou, aperta o like, compartilhe com quem precisa ouvir. E nos comentários, me conta, você já enfrentou algo assim? Já sentiu o peso de uma culpa que não era sua? Porque histórias como essa precisam ser contadas. Até a próxima!